Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho, falo em nome aqui do canal Blind Bests. Vamos aqui para mais um dia de análises esportivas dessa data de sábado, dia 11 de outubro. Alguns jogos interessantes para esse dia. Nós temos o jogo do Palmeiras e Juventude, jogo atrasado, da rodada do Brasileirão, da rodada 12, Palmeiras e Juventude. Temos o jogo da Série B, Atlético e Goiás. Temos alguns jogos aqui da Série C. Tem os jogos das seleções, Espanha, Portugal. Alguns jogos interessantes aqui, como Estônia, Itália, Sérvia e Albânia. La Liga 2. Temos também jogos da Argentina. Vamos analisar alguns deles, alguns jogos mais para complementar o dia de sábado. Mas vamos aqui para o jogo do Palmeiras, o jogo prime do dia, o jogo ali das 19 horas do sábado. Palmeiras enfrentará o time de Juventude. Sabemos, né, que o Palmeiras está disputando o título do Brasileirão. Fará seu jogo aqui do número 26, igualará o número de jogos do Flamengo, mas mesmo assim tem um jogo a menos referente ao Cruzeiro e Botafogo. Juventude se encontra aqui na zona de rebaixamento, tentando escapar da maneira possível ali dessa zona da degola. Sabemos que o Palmeiras é um grande favorito, o mercado já reconhece isso, até mesmo pela discrepância entre as odds, né, 1,22 a 17 do Juventude. É um jogo para estabilidade de preço e também de correção. O mercado ele já vai, conforme o jogo vai passando, o mercado ele vai indicando de maneira lateral o caminho aqui da vitória, enquanto o Palmeiras não fizer o gol cedo ou ali nos primeiros minutos do primeiro tempo, ou até mesmo até os 30 minutos do primeiro tempo, o mercado ainda vai lateralizar essa vitória do Palmeiras, chegará lá a 1,40. É muito difícil essa odd dar aquele bom tão alto assim, para que a odd da vitória seja ocasionado como um valor acessível para fazer uma entrada, a não ser que o Juventude ele possa abrir o placar, e nisso aí o mercado ele já vai se readequar para um caminho da virada do Palmeiras ou até mesmo dupla chance. Vejo possibilidade de gols aqui, principalmente envolvendo o time do Palmeiras, né? O Palmeiras é um time mais over gols, principalmente disputando esses jogos dentro de casa. Então, enfrentou o Vasco 3-0, River Plate 3-1, Fortaleza 4-1. Então, os últimos jogos, principalmente jogando dentro dos seus domínios, o Palmeiras tem sido mais over gols. Então, é um caminho mais acessível para o caminho mais de over gols. Vejo também, eu não vejo assim que o Juventude possa trazer ali um trabalho maior para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras aqui ele tem uma facilidade ali de ter a posse de bola, de garantir ali o seu resultado logo no primeiro tempo. Eu acho que o Juventude não tem essa, até mesmo pelo aspecto como o Palmeiras joga. O time do Abel é sólido demais, convence demais dentro do campo. Apesar da última vitória contra o São Paulo, pelas polêmicas que foram envolvidas nesse jogo, pela arbitragem, é um time cascudo, é um time sólido, é um time que em qualquer momento da partida ele pode ali estar perdendo de 2-0 e virar a partida e ser convincente ali dentro do resultado, apesar dos resultados. Então, independente da maneira como que joga, da maneira como que ele está atuando, se joga bem ou se joga mal, o Palmeiras é muito sólido e cascudo dentro de campo, em qualquer tipo de campeonato e também de qualquer tipo de partida relacionada ali ao Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. O Palmeiras tem sido sólido nesses últimos anos e eu vejo aqui o Palmeiras garantindo mais uma vitória contra o Juventude. Lembrando,
É muito difícil essa odd do Palmeiras ter uma discrepância tão elevada nos primeiros minutos e até mesmo no primeiro tempo, a não ser que o Juventude possa abrir o placar o mais rápido possível ou no primeiro tempo, e aí sim o mercado vai se readequar para um caminho mais aqui da vitória do Palmeiras ou uma dupla chance e até mesmo o mercado de over goals, pegar um gol limite ali no segundo tempo, enfim. Vejo essa análise em relação ao jogo do Palmeiras e Juventude. O Atlético e Goiás é um jogo da Série B. Goiás perdeu seu último jogo em casa com o CRB. Então o Goiás está numa fase em declínio, inclusive uma fase até nos bastidores ali com um clima mais abusivo em relação à comissão técnica pelo Wagner Mancini e também à imprensa de Goiânia, com uma polêmica envolvendo nos últimos dias aí em relação à forma como que o Goiás está jogando dentro dos seus domínios, de uma maneira patética, até mesmo apática. Então a imprensa de Goiânia está muito em cima da comissão técnica, principalmente do Wagner Mancini. O Goiás é o segundo colocado aqui, vai jogar fora de casa, que tem assim um equilíbrio ali dentro da 5 vitórias, 5 derrotas, em 5 empates. Então eu vejo ali que é um copo meio cheio, meio vazio em relação ao time de Goiás jogando fora de casa. O Atlético dentro dos seus domínios vem dando trabalho com seus últimos jogos. Não é um time bobo, não é um time tão assim da maneira como que ele está dentro de campo. Eu acho que dava para ficar aqui no meio da tabela do campeonato da Série B. Eu não vejo o Atlético tão ruim assim para ficar nessa posição aqui em 16º. Eu acho que tem casca aqui para jogar bem, apesar que dentro de casa não vem, é um dos piores mandantes, mas sempre dá trabalho para esses times que estão aqui em cima. Então o seu case de sucesso é fora de casa mesmo. Então o Atlético ele sempre dá esse trabalho para os times, principalmente que está disputando o acesso à Série A. Vejamos aqui dentro de casa, infelizmente o Atlético não vem numa boa campanha, mas sempre fora de casa dá trabalho aos seus adversários. E dava para sim ter sido melhor a campanha do Atlético na Série B. Não é um time bom, tem uma estrutura ótima para ser um dos times ali para ficar disputando ali a permanência da Série B, mas não para ficar aqui nessa zona aqui perigosa do rebaixamento. Vejo uma possibilidade aqui. O mercado tá indicando para o lado under goals. Vejo que também acho que o Goiás ele tem um caminho mais para o under goals, mas o Atlético não. O Atlético ele tem já uma perspectiva de sair mais gols, principalmente jogando dentro de casa. Mas pela necessidade das equipes, qualquer um que abrir o placar pela reta final da Série B, o time vai se fechar. Então o Goiás abrindo o placar, e pelo fato que o Goiás é um time mais under goals, principalmente aqui jogando fora de casa, você vê aqui menos de 3,5 bateu em todos, né, jogando nas últimas 5 partidas. E o Atlético ele vem já numa frequência de muitos gols dentro dentro da sua casa. Mas eu vejo aqui analisando possíveis cenários. O Goiás, quando abrir o placar, necessariamente ele vai se fechar para justamente ele sair com uma vitória ali possível, justamente pela fase que está vivendo. Então eu vejo esse cenário de que um dos times, quando abrir o placar, vai se fechar pela necessidade, pelo momento que vivem as equipes no campeonato. Principalmente agora em reta final. Então o Atlético abrindo o placar vai se fechar, o Goiás abrindo o placar vai se fechar, e eu acho que não haverá essa discrepância ali
de ser um jogo mais pautado para o over goals, mas sim para o under goals. Perdão. Falando de outros jogos aqui, nós temos jogos das seleções. Novamente, eu não trabalho em jogos das seleções aqui, é muito difícil, é mais pela assim, necessidade do dia ou pelo momento, ou por uma informação muito importante. Aqui não tá as cotações, mas já vi essas cotações, está 1,14 para a Espanha e também para Portugal. É um valor até que relevante para o mercado. Poderia estar mais baixo essa odd dos mandantes da seleção de Espanha e Portugal. E é um jogo para complemento do dia, até mesmo para estabilidade do mercado e também uma possível correção em caso ali de uma tomada de decisões em live. Mas isso apenas em live, no ao vivo, caso alguma das seleções não entram ali da maneira como tem que entrar, com a posse de bola, agredindo já o seu adversário logo nos primeiros minutos. Entendo aqui que é mais um jogo em live do que ao vivo, ou do que fazer várias entradas ali, enfim. Nós temos o jogo da Sérvia e Albânia, é um jogo para complemento, é um jogo mais ali para ao vivo mesmo. E temos a La Liga. A La Liga é um campeonato da segunda divisão da Espanha, e eu gosto muito de trabalhar nessa liga, principalmente quando está no momento aqui é, de, de já ter ali uma pegada mais de consolidar os times assim nas suas respectivas posições. Por exemplo, o Deportivo La Coruna é um time muito tradicional da Espanha, que vem fazendo uma ótima campanha na La Liga 2 e possivelmente é um dos sérios candidatos para o acesso à La Liga. Então eu já vejo já possibilidades aqui em relação ao time do Deportivo La Coruña. Mas já estamos falando sobre o Mirandês e Leganés. O Mirandês se encontra aqui na 17ª posição e o Leganés na 13ª posição. Em casa, o Mirandes faz umas piores campanhas. E o incrível que pareça, na temporada passada o Mirandês foi um dos melhores times mandantes da La Liga 2. E nessa está sendo uma das piores. Leganés fora de casa é um dos melhores. E assim como o Mirandes também, o Mirandês está ali como um dos melhores jogando fora de casa. Porém, aqui eu vejo uma necessidade aqui mais de um mercado de under goals, principalmente quando envolve aqui o time do Leganés. O Leganés ele tem essa tendência de under goals. Nas últimas partidas fora de casa, bateu menos de 3,5 gols. E o Mirandês ele já tem um pouco ali, uma aspiração mais pro over goals, mas nem tanto nessa temporada. Pegou o Deportivo aqui jogando dentro da sua casa, mas o Deportivo ele está disputando ali o acesso à La Liga. É um time extremamente over goals, o Deportivo, mas eu vejo aqui o mercado dessas possibilidades de under goals e até mesmo a entrada aqui de menos escanteios, caso esteja dentro do lastro, dentro dos seus métodos, esse envolvimento de under goals e também de under escanteios. Já no jogo aqui do Almeria e Zaragoza, o Almeria é um time tradicional aqui da Espanha, já participou várias vezes da La Liga, 2 temporadas atrás. No campeonato aqui, disputa para o acesso à La Liga, apesar do começo do campeonato, disputa. É um sério candidato para o acesso à La Liga pela estrutura que tem e pelo momento que vive nas últimas temporadas. Na temporada passada quase conseguiu acesso à La Liga e nessa temporada já jogou 3 jogos, uma derrota, uma vitória, um empate, uma derrota. O Zaragoza, mais ou menos aqui, não faz bem o campeonato fora de casa. O Almeria é um grande favorito para esse jogo, mas a cotação aqui está muito baixa, ainda mais pela tratativa pelos dois jogos, pelos dois times. Almeria e o Zaragoza são times tradicionais da Espanha, tem história na Espanha, e eu vejo aqui
essa cotação muito baixa pela vitória do Almeria. Poderia estar um pouquinho mais ali elevada. E aí, claro, se você tem esse lastro de trabalhar em vitórias, principalmente aos mandantes, ao vivo seria uma melhor possibilidade de ter uma entrada ali elevada, justamente porque é um favorito que pode se complicar, mas ao mesmo tempo você pode se complicar fazendo algumas entradas pré-lives nessa cotação de 1,62. Eu acho que no ao vivo, com a leitura ali dentro do seu método, pegando uma cotação mais elevada, poderia buscar essa vitória da Almeria. O mercado ele já indica aqui um caminho de over goals, tá? 1,5, 1,25 a cotação de meio gols, porque o Almeria é um time mais para gols. Então, nas últimas partidas, principalmente aqui recentemente, 2-1, 3-2, 4-4, 3-2 aqui no amistoso. Então o Almeria é um time muito over goals, apesar que o campeonato ele é pautado para o under goals, mas o time de Almeria já tem essa possibilidade para ter mais gols dentro dos seus domínios. O Zaragoza é um time mais under, mas pela necessidade, pelos momentos aqui pelo jogo, vejo grandes possibilidades aqui de 1,5 gols. Vitória do Almeria, ou até mesmo esperar essa cotação ser elevada no ao vivo, para que busque essa vitória do Almeria, ou até mesmo uma encaixada numa entrada, né, pré-live, no duplo hipótese do Almeria, com 1,5 gols, ou até mesmo com outras entradas possíveis dentro do seu lastro, dentro do seu método indicado dentro desses jogos. Tem outros jogos aqui, tem o Campeonato da Inglaterra, da terceira divisão, tem Campeonato Argentino no sábado, mas são jogos complementares para serem analisar, até mesmo ser feitos durante ali o dia de sábado. Eu não vejo assim durante a data FIFA, o menos é mais. Então não adianta ficar pegando muitos jogos e fazer muitas entradas. Então sempre ali focado dentro da sua disponibilidade de fazer as suas entradas, tanto no live também pré-live. Então não vejo essa necessidade aqui, é o meu planejamento e eu gosto de fazer um planejamento com vocês. Então esses são os jogos possíveis que irei fazer no dia que eu farei no dia 11 de outubro, sábado, com esses times, principalmente o jogo do Palmeiras e do Atlético, e também os jogos da La Liga 2 do Campeonato Espanhol. No mais é isso. Obrigado pela companhia. Cuide da sua banca, juízo e até breve. Aquele abraço.